Cara, foi bem tranquilo na minha infância, assim. Meus pais se mataram para garantir que eu e minhas irmãs a gente não passasse o mesmo que eles passaram. Então, foi bem tranquilo até. Assim, eu sempre gostei muito de ler, assim, eu sempre fui muito viajadão em ler. De geografia, eu era bom na escola em geografia, mas nunca tinha visto, nossa, era a matéria que eu gostava, geografia, história, humanas, matemática e exatas para mim sempre foi aquela tristeza. Mas fora isso, Não, cara, acho que foi me desenvolver durante já próximo da vida adulta o interesse assim, pela geografia. Era assim, a gente divide a sala de aula em turmas da frente, a do meio e a do fundão. Eu sempre fui a turma do meio, então eu não era esperto o suficiente para ser a turma da frente na época, mas também não era burro bastante para ser a turma do fundão, como era dividido na época. Então eu era a turma do meio. Tirava aquele meu 6, meu 7, meu C, meu D na época, assim. Mas era engraçado isso, eu era sempre a turma do meio, entendeu? Porque eu fiz ensino médio técnico em informática. Porque eu sempre tive uma facilidade com tecnologia, de entender, ver como funciona. Aí meus pais falaram, não, faz o ensino técnico que você já arruma emprego. Só que aí, terminando a faculdade, terminando o ensino médio, né, desculpa, eu fui fazer a faculdade de ciência da computação. Fui mal, mas eu fui muito mal na prova. Nossa, mas em compensação, em todos os vestibulares eu fui muito bem na área de humanas. Aí eu falei, opa, então tem algo errado. Aí eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular. E aí no cursinho eu fui vendo que, apesar de eu entender tecnologia, que é uma parte mais exata, o meu caminho mesmo era humanas, né? E aí, durante o cursinho, eu tive um professor de geografia, Tigrão, o apelido dele, Luiz Fernando Tigrão. E, cara, eu me encantava com as aulas dele, que era mais geografia do Brasil, que ele ensinava na época do cursinho, e as do Helder, que eram sempre de sextas-feiras, era um dia legal, porque tinha pouca gente no cursinho, e tinha as aulas dele, que ele dava geopolítica para cursinho, né? E aí esses dois professores, a forma de dar aula, de contar piada, de deixar o assunto até um pouco mais leve para compreensão, sem ser leve, né? Sem ser superficial, né? Isso me encantou, eu acho que foi isso que acabou fazendo eu seguir para geografia. Eu passei em geografia, mas eu comecei na Unesp de Ourinhos, que era um campus novo, só que onde eu morava em Rio Claro eu também tinha geografia. Aí eu tinha ficado na lista de espera lá em Rio Claro, mas passei em Ourinhos. Eu falei, vou para Ourinhos e aí depois eu peço transferência. Aí foi isso, eu comecei em Ourinhos, que é divisa com o Paraná, é bem longe, tá? Quem acha aí? Pra você ter uma noção, viagem de ônibus era 12 horas, pra vocês terem noção, gente, não tinha direto. E aí depois de mais ou menos 1 ano e meio, aí eu fui para Rio Claro, aí eu fiquei morando com meus pais e fazendo a faculdade lá mesmo. Muito do meu pensamento hoje se moldou na faculdade, assim. É muito doido, assim, porque a gente entra na faculdade e a gente começa a ver tanta coisa que faz lá que a gente não sabe o que fazer depois. Eu fui acabar parando em sala de aula depois das aulas de licenciatura, em que a gente tinha que assistir aula, ver. E aí eu tive que assistir algumas aulas e foi muito interessante, porque eu fiz o estágio em 2 partes. A primeira parte foi numa escola pública e depois numa escola particular. E aí eu falei assim, nossa, meu caminho é a pública, eu acho que eu vou me sentir melhor lá, pela liberdade, pelo interesse que eu estava vendo, e eu acabei seguindo isso, assim, mas porque eu tive ótimos professores de licenciatura na época da faculdade, assim. Então, lá em Rio Claro, basicamente é muito difícil você conseguir dar aula de geografia numa só escola, porque tem muito professor de geografia naquela região. E aí, quando eu passei no concurso, minha esposa também é professora de geografia, ela já tinha vindo para Salto uma vez e ela tinha voltado para Rio Claro depois, e ela falou, lá naquela região tem muita vaga, e ela estava voltando para cá. Ela falou, vem junto, né, a gente mora junto e tal, a gente já estava junto um tempinho, e porque aqui em Salto vai ter, naquela região Salto, Itu, toda essa região, vai ter aulas sobrando de geografia. E aí eu consegui transferir para cá. Diferente de Rio Claro, que eu sempre tinha que trabalhar em 2, 3 escolas, aqui eu consigo trabalhar em uma escola só. Então eu consigo fazer toda a minha jornada numa escola só. O que é melhor para a gente dar aula, para descansar, para conhecer melhor os alunos. E isso, eu trabalho aqui no Paula Santos, desde que eu me mudei para cá, em 2013. Eu estou sempre lá no Paula Santos. Já trabalhei numa escola particular em Itu, foi 2 anos que eu fiquei lá, depois saí, e continuo no Paula Santos. Cara, eu tô dando aula para fundamental, já dei aula pro médio, já dei aula várias vezes pro médio, agora eu tô no fundamental
E, cara, é bem diferente de quando eu era aluno. É bem diferente. Hoje a gente tem uma proximidade maior com os alunos, até é incentivado o professor a ser um pouco mais próximo do aluno para entender, coisa que eu, na minha época, não tinha isso, assim, de ser amigo do professor, de ter contato com o professor. Não tinha isso, cara. A gente era mais aquela... Porque, assim, minha época de estudante foi a década de 80, 90. Eu tô velho já. E os professores que eu tive eram todos formados naquela lance, assim, você tem que ter medo do professor. O seu respeito vem através do medo. Então, dificilmente o professor abria para você ele fazer uma piada, ser engraçadinho, você tinha que ter uma distância ali, né? E hoje não. Hoje o que a gente pede para o aluno é que o aluno tenha o respeito, mas por entender que você é uma pessoa que está ali trabalhando, que vai respeitar ele, mas que não vai causar medo, é alguém que está ali para ajudar, né? O que é muito difícil, está sendo bem difícil isso. Mas a ideia é essa. Então, assim, a proximidade que eu tenho com os alunos hoje é 100% diferente da proximidade que meus professores tinham com a gente na minha época de escola. Tem as dificuldades institucionais, as políticas públicas do estado de São Paulo para a educação. Estão cada vez péssimas, tá ladeira abaixo, tá dificultando cada vez mais, tá deixando os professores doentes cada vez mais, tá cobrando cada vez mais, então você tem que saber lidar com isso. Então a gente tenta deixar tudo bom, apesar de todas as forças contrárias, né? Com relação a alunos, dá para dividir em antes e depois da pandemia. Eu acho que antes da pandemia, a relação que o aluno tinha na escola tinha um pouco mais questão, até certo respeito, entender mais o local. Depois da pandemia, a gente percebeu assim que os alunos estão com muita dificuldade que quer viver num coletivo, viver em sociedade, assim. Foram 2 anos, para quase 2, 3 anos, tudo à distância, isolado em casas ou menor quantidade de contato. E agora que volta a ter um contato maior, cara, não é empírico, tá? Isso é só percepção minha, precisava de um estudo mais concreto para isso, mas a gente percebe assim que os alunos estão com dificuldade em viver em sociedade. Eles não estão entendendo mais limites, tá ligado? Eles não estão conseguindo separar como você se comporta na sua casa, é diferente de como você tem que se comportar na escola. E a gente está tendo que ter esse trabalho de resgate deles entenderem, cara. Você tem que respeitar seu professor, você tem que respeitar seu colega, tem que entender os espaços. Isso se perdeu, assim. A gente vai começar a perceber agora dessas turmas que voltaram 100% para a escola pós-pandemia, e ainda assim a gente percebe a dificuldade que eles têm de se entenderem como grupo. Cara, geografia é entender a sociedade, né? É uma coisa muito louca, assim. Então, o papel do professor hoje é tentar fazer os alunos voltarem a enxergar a necessidade de entender o coletivo. A gente está vindo de uma situação cada vez mais individualista, né? Todo mundo pensando por si só, e a gente está perdendo o coletivo, a força coletiva. É uma coisa que eu costumo até trabalhar com os alunos, assim, o coletivo é mais importante. Se os alunos se unirem de forma a entender os bens comuns que eles podem ter, a sala fica muito forte, a sala fica melhor. É muito comum ver o aluno falar assim, eu não gosto de tal professor, não gosto de tal aula, tal professor. E eu falo, tá, mas o que vocês sugerem para o professor? Vocês só batem de frente? Vocês sugerem alguma coisa que vocês estão recebendo? Porque é muito fácil reclamar, porque a reclamação vem individual. Fala, mas e ajudar o professor? Conversar com ele, ver o que a sala pode fazer. Tem que rolar esse coletivo, né? E isso que eu tento resgatar um pouquinho deles. Então eu sempre pergunto, vocês estão gostando? Tá legal? Vamos entender o que é o coletivo? Vamos respeitar outro professor? A gente nunca sabe o que essa pessoa está passando, todas as dificuldades que estão tendo. É isso, assim, é bem difícil. Qualquer professor que fala que nunca pensou em desistir está mentindo. Me mostre para mim um professor que falou que nunca pensou em desistir, eu te mostro um mentiroso. É quase todo dia que o professor tem isso. Quase todo dia. Eu falo até com meus colegas que trabalham, relatos na internet, assim, o pessoal a gente está vivendo um limite. Que eu acho que a maior parte dos professores não desiste porque não sabe o que pode fazer para substituir isso, entendeu? Que não é fácil, né? Desistir de uma hora para outra. Então é muito complicado. Então, várias vezes eu penso assim, o que eu estou fazendo aqui?
Principalmente quando eu enfrento uma turma que tá muito bagunceira, eu vejo e falo assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Por que eu tô me dedicando? Mas aí eu procuro fazer outras atividades, fazer algum hobby, pensar em outras coisas, para não ficar tão focado nisso, porque eu sei que é um momento. A gente está começando a ter alunos que não são tão passíveis na hora de receber a informação, graças às redes sociais. Acho que o meio de comunicação está fazendo a molecada questionar mais, entender mais, duvidar mais. Então, eu acho que a gente está passando por um processo de transição. Adultos que são mais passíveis, porque teve uma formação mais passível, para alunos mais ativos. E é um choque geracional. Né? Conseguir isso é difícil, mas eu acho que sim, a gente está tendo uma possível mudança. Profissionalmente, quem está começando agora tem que começar pensando assim, você vai apanhar bastante até você pegar o jeito. Sala de aula para você entender como a sala de aula funciona, é todo dia nela, dando aula, testando, vendo o que dá certo, o que não dá certo. A faculdade não prepara para isso. A faculdade prepara para você ter o teórico, para você entender aquela situação e pensar de forma teórica, o que aquela criança está passando, aquela formação, mas a prática de saber o que vai funcionar, o que não vai funcionar, como a molecada age, como agir até em certas situações, é a prática. É a prática, todo dia em sala de aula, aguentando 33 alunos, nesse calor, aí você vai pegando a prática. Eu trouxe 2 livros importantes, um pensando na geografia humana, mas eu trouxe esse do professor Milton Santos e da professora Maria Laura Silveira. Não sei se apareceu legal aí. Esse livro eu ganhei de uma escola que eu trabalhei lá em Rio Claro, quando eu era professor eventual. A escola recebeu muitas cópias, mais do que a biblioteca tinha mais do que a escola tinha capacidade de guardar. Aí eles me deram esse livro aqui, basicamente explica a formação do Brasil. O professor Milton Santos é um monstro na geografia, reconhecido internacionalmente. Você quer entender o Brasil, esse livro aqui é incrível para hoje. Assim, tem coisas que ele escreveu lá de 1990, comecinho de 2000, você fala assim, cara, parece que ele está falando de hoje, assim, o que a gente viu. É atemporal esse livro. E eu trouxe esse para Geografia Física. Esse daqui é um livro cobiçadíssimo nas faculdades de Geografia, o Decifrando a Terra, porque ele basicamente tem tudo sobre a parte física do planeta que a gente tem que ensinar. Cara, eu até converso isso bastante com a minha esposa, assim, eu não sei, acho que futuramente eu tô pensando, não sei, tentar ser diretor, supervisor, sair um pouco da sala de aula. Eu estou em sala de aula desde 2009, quando eu terminei a faculdade, comecei a dar aula de professor eventual. Aí eu tenho pensado nisso, assim, passar um tempo fora da sala de aula, atuar mais de bastidor, ver o que dá para fazer, como que eu consigo auxiliar professores nessas áreas, assim. Pensamentos futuros, assim. Se aparecer as chances, talvez eu aceite, mas não sei te responder. Cara, a gente teria que ter políticas públicas sérias, que de fato não é uma política pública que vai começar hoje e vai acabar daqui 4 anos. Tem que ser uma política de Estado. A nossa meta é isso para os próximos anos e tem que ser isso. A gente está tendo muito projetos de daqui 4 anos muda, daqui 4 anos muda. E aí você não tem mais estabilidade de planos, entendeu? A cada 4 anos você tem que pensar, e agora vai ser o quê? O que a gente vai fazer? E, infelizmente isso não tem. A gente precisa de gente séria e fala, vamos valorizar a educação. O professor tem que ganhar bem, no sentido que ele não precise trabalhar em várias escolas, que ele possa se dedicar a uma. A gente precisa construir mais escolas, tem que diminuir a quantidade de gente por sala de aula, para o professor poder identificar certinho. Imagine, você identificar as dificuldades de 33 pessoas. Para cada turma. Como sei lá, 10 turmas. Se você conseguir, você vai conseguir identificar daqueles que são mais gritantes as dificuldades. Mas vai ter muita gente ali que vai passar. Eu não tenho essa ilusão que eu vou conhecer 100% todos os alunos. Eu sei, fulano, eu tenho uma ideia, eu começo a identificar alguns padrões. Mas eu sei que vai ter dificuldade que vai passar. Porque eu não consigo, com 33. Tem algumas mensagens, vamos lá. De forma geral para todo mundo, gente. Bebam água. É importante, mantenham-se hidratados. Se importem de fato com a educação, entendam, converse. Se você é pai, mãe,
cuida de alguma criança que está na escola, conversa com ela sempre, participe da formação. A gente percebe em sala de aula que a família que participa da formação da criança, a criança apresenta bons rendimentos na escola, vê que tem gente se importando. Se você pretende participar da vida política e quer melhorar a educação, escute os professores de fato, tá? Essa galera que está em sala de aula todo dia, que sabe quais são os problemas. E, não sei, me siga nas redes sociais também. Pode me seguir, @GelWagnerBrito, Instagram, TikTok, me siga lá. Acho que é isso, não sei mais o que eu posso falar. Não tô acostumado com isso. Tá ótimo, cara.